Pra quem tem hoje entre 25 e 29 anos, provavelmente era pré-adolescente lá por 2013. E exatamente nessa época que o termo creepypasta se popularizou no mundo todo. Elas eram histórias aparentemente reais sobre episódios perdidos, vídeos amaldiçoados ou até jogos que começavam a agir de uma maneira muito estranha. Principalmente quando eram baixados de algum fórum obscuro ou comprados de uma venda de garagem ou até no eBay. Naquela época, por sermos crianças, e também porque a própria internet tinha esse ar de mistério, como um vasto território desconhecido, era fácil acreditar em coisas como lives de tortura na Deep Web ou naquele episódio perdido onde o Lula Molusco se desvive. E eu vou te falar, era sim uma época mais mágica da internet, onde tudo parecia misterioso e mais difícil de se encontrar informações. Ficava aquele ar de mistério, aquele ar de será que é real? Mas claro que com o passar dos anos a tecnologia passou a fazer parte da vida das crianças desde o nascimento e hoje a maioria das pessoas já está um pouco mais vacinada contra acreditar nesse tipo de fake news. Ou mais ou menos, né? Histórias como Jeff the Killer, Slender, The Rake, que muita gente chegou a considerar reais, viraram apenas um registro de como a internet já foi um lugar bem mais lúdico e até perigoso. Hoje em dia eu duvido que uma criança vai ter medo dessas histórias, ou sequer acreditar que alguma delas possa ser real. O tema do vídeo de hoje é relembrar, principalmente se você viveu naquela época, algumas das creepypastas de jogos que surgiram na internet. Vou selecionar algumas das que mais me marcaram quando eu era mais novo, e a gente vai ver o quão convincentes elas eram. No ano de 2013, em um blog chamado Gaming How It Was, um relato foi postado sobre um suposto jogo chamado Misfortune.gb. A pessoa que conta a história diz que leu sobre isso em alguns blogs datados de 7 a 8 anos atrás, ou seja, lá por meados de 2005. Segundo esses relatos, escondido dentro dos cartuchos de jogos como Pokémon Red, Pokémon Yellow, Spud's Adventure e The Legend of Zelda Link's Awakening, existia um jogo secreto e bizarro. O jogo giraria em torno de um pequeno garoto que encontra uma entidade malevolente em uma estranha construção gótica. A entidade nunca diz o seu nome, mas muitos acreditam que ela seja o próprio diabo. Ao encontrar essa criatura, aparece uma caixa de texto dizendo: "Eu existo dentro do próprio tecido da realidade. Você deseja me desafiar?" Se o jogador escolhe sim, a entidade então responde: "Então, vamos começar." O usuário que descreveu o relato diz que conseguiu acessar o jogo apenas pelo cartucho de Pokémon Yellow e deixou os requisitos necessários para jogar Misfortune.gb. Os requisitos são completamente ridículos, incluindo coisas como enfrentar vários treinadores sem falar com eles, pegar o Helix Fóssil no Monte Moon, conversar com NPCs muito específicos e, óbvio, andar de um lado para o outro do mapa sem usar o Fly para ir mais rápido. Tudo isso só para tornar o processo ainda mais demorado. Se você fizesse tudo certo, o jogador seria teleportado para uma espécie de prédio, onde uma criatura estranha o desafia para um jogo macabro, com puzzles normalmente definidos por pura sorte e não por habilidade. Por exemplo, tem uma cena que aparece em 4 casas, e a criatura diz: "Escolha errado e a desgraça cairá sobre seus entes queridos. Pronto para jogar?" Se você entrar na porta errada, uma tela de Game Over aparece com a frase: "Eu sou Deus aqui." As lendas que se popularizaram na época diziam que, em vários fóruns da internet, jogadores que conseguiam encontrar o jogo e chegavam até essa tela simplesmente desapareciam, misteriosamente. Para alguns outros usuários, isso era a prova de que ver a tela de Game Over realmente trazia desgraça para o jogador. Qualquer gameplay encontrada desse jogo na internet provavelmente foi feita por algum fã, mesmo que algumas sejam bem convincentes e pareçam ter sido feitas pro Game Boy. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu acessar esse tal jogo secreto e provar que ele realmente existe. Se você ler os comentários do blog onde o relato foi postado originalmente, dá pra ver que muita gente ficou revoltada por ter tentado por horas. Comentários como: "Eu tentei, 4 horas da minha vida no lixo." Ou: "Não funciona e você sabe disso. É uma merda fazer as pessoas perderem tempo com algo que não vai acontecer. Só parem com isso." Mas também, obviamente, tinha gente defendendo com unhas e dentes a existência desse jogo. "Escutem, isso é real. É um hack de Spud's Adventure, mas foi colocado em alguns jogos. Não sei porquê, mas foi isso que encontrei na Deep Web. Funcionou. Criei um arquivo de save e eu finalmente encontrei. Obrigado." O mais engraçado é a resposta de outro cara pedindo o arquivo e os prints, dizendo que
Se ele não mandasse, era mentira. É o puro suco da internet isso aqui. No fim das contas, a probabilidade da existência desse jogo é bem baixa. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar com 100% de certeza que não existe absolutamente nada escondido nesses cartuchos. Conhece o jogo Skyrim? Trata-se de um incrível jogo de RPG, onde você pode explorar cavernas, montanhas e muito mais no controle do herói chamado Dovahkiin, ou Dragonborn. Então, eu joguei Skyrim ontem, comprei uma casa em Whiterun, decidi decorá-la. Entrei na minha casa e percebi algo. Tinha um manequim ao meu lado. Olhei pra ele e percebi algo diferente. O manequim não tinha mãos. Pensei que era uma falha, então decidi ir dormir. Após 6 horas, eu acordei e o manequim estava na minha frente. Eu estava ficando com muito medo. O manequim tinha um rosto aterrorizante e ainda assim, ele sorriu para mim. Eu peguei a minha espada e o ataquei algumas vezes. Saí de casa, mas o que eu vi a seguir me assustou mais ainda. Todos da vila estavam mortos. Todos os guardas e civis foram assassinados. Era de noite e houve um sussurro. Quando me virei, eu vi o maldito manequim, com sinistros e amedrontadores olhos vermelhos. Foi quando ele começou a me atacar. Tentei matá-lo com a minha espada, mas ele era muito mais forte. Dizem que na cidade capital de Solitude, que fica próxima do rio Sky, nenhum homem deve zombar de um manequim. Por que será? Essa aqui é realmente clássica. Skyrim já é um jogo meio sinistro por si só, e ao longo dos anos, vários jogadores postaram relatos sobre os manequins terem comportamentos estranhos, se movimentando durante a noite, andando pela casa e trocando de lugar, coisas desse gênero. Até no YouTube, se você procurar, você consegue encontrar gameplays de pessoas que por puro azar experienciaram isso. E o mais curioso é que isso não é só história inventada, ele é realmente um bug que existiu nas versões mais antigas do jogo, e já foi relatado por vários jogadores em fóruns e em vídeos. O problema é que isso acontece dentro da sua própria casa, um lugar que deveria ser seguro. Aí você entra e o manequim simplesmente não tá onde deveria estar. Só que dessa vez existe uma explicação bem plausível. A gente sabe que quem fez Skyrim foi a Bethesda, e a gente também sabe como funcionam os jogos da Bethesda. É literalmente uma bagunça no código. Até onde se sabe, o código usado nos manequins é praticamente o mesmo usado nos NPCs, só que com as funções de andar e conversar desativadas. O problema é que, como o jogo é cheio de bugs, esse código às vezes acaba ativando sozinho, e aí os manequins começam a se mover como se fossem NPCs normais. Então, dessa vez, a gente até que tem uma explicação lógica para essa creepypasta ter nascido, mas sei lá. Ainda assim é meio perturbador pensar nisso. É como se as almas dos humanos estivessem presas dentro daqueles manequins, querendo sair, mas sem conseguir. Então, na próxima vez que você for jogar Skyrim, pense nisso. Lua Pálida seria um jogo de texto-aventura que ficou muito popular na década dos anos 80. Na história, ele teria circulado na região da Baía de São Francisco, onde as pessoas trocavam cópias de jogos famosos e até jogos independentes, Lua Pálida sendo um desses jogos. De acordo com um reviewer na época, o jogo era horrível, misterioso e praticamente injogável. Ao iniciar, uma tela de console se abre no computador com o seguinte texto: "Você está em quarto escuro. O luar brilha através da janela. Há ouro em um canto, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando?" Aqui, o jogador precisava digitar corretamente os comandos, como pegar pá, pegar corda e coisas do tipo, uma característica dos jogos da época. Depois de sair do quarto, havia uma série de caminhos para escolher. O problema é que, se em qualquer um desses caminhos você selecionasse a opção errada, o sistema inteiro travava. Não só o jogo,
mas o computador. Então imagina só, horas e horas tendo que reiniciar o PC após cada escolha errada. Muita gente desistiu de chegar ao final do jogo. Menos uma pessoa, chamada Michael Nevins. Depois de várias horas desligando e ligando o computador, passando por várias telas, uma nova mensagem apareceu. Lua pálida sorri largamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri largamente. O chão está macio. Lua pálida sorri largamente. Aqui. A combinação correta era abrir buraco, colocar ouro e tapar buraco. Após isso, uma mensagem de parabéns aparecia na tela, junto com um número, que mais tarde foi descoberto ser um conjunto de coordenadas. O jovem, armado com uma pá e um mapa, conseguiu descobrir a localização, o Parque Vulcânico Lassen, na Califórnia. Chegando lá, ele percebeu que os caminhos eram muito semelhantes aos apresentados no jogo. Cada decisão que ele tomava batia com os comandos feitos em Lua Pálida. Quando Michael chegou ao local exato, ele tropeçou em um monte de terra. Achando que era um tesouro, ele começou a cavar. Só que ele apenas descobriu a cabeça de uma garota em estado avançado de decomposição. A garota foi identificada como Karen Paulsen, de 11 anos, que estava desaparecida há mais de um ano. O criador de Lua Pálida foi classificado como suspeito, mas nunca foi localizado pela polícia. O corpo de Karen nunca foi encontrado. A história é bem legal, de verdade, mas obviamente ela é falsa, né? Não existe nenhum Michael Nevins. Se você procurar ele no Google, só aparece um cara de um curta baseado na creepypasta. Eu também procurei por Karen Paulsen e não achei nada. Só o túmulo de uma mulher com esse mesmo nome. Só que ela morreu em 1893, então não poderia ser a mesma pessoa. Já no Reddit, algumas pessoas responderam essa dúvida também, apontando que a história provavelmente veio do 4chan. Eu só gostaria de comentar que Pale Luna não é um jogo, é uma creepypasta sobre o jogo. O jogo nunca existiu de verdade, assim como a maioria das creepypastas clássicas. Essa história pode ser rastreada até o fórum X do 4chan. Se algum jogo existe hoje, alguém o fez, de acordo com a descrição da história, e não o contrário. Como uma creepypasta clássica, ela não é ruim. Eu gosto do fato de que ela nunca tenta dar detalhes demais e acabar ficando exagerada, enquanto tenta parecer real. É apenas uma história curta, direto ao ponto, com um tema sinistro e um final horripilante, exatamente como uma boa creepypasta clássica deve ser. E com o relato do nosso amigo aí no Reddit, a gente pode bater o carimbo também, obviamente, essa porra é fake, né? Essa é uma das minhas creepypastas favoritas, na verdade, tanto que eu já fiz um vídeo dela há uns anos atrás. As 3 histórias citadas nesse vídeo não são as mais famosas, mas foram as que mais me marcaram na minha infância e adolescência na internet. E eu sei que deve ter marcado a infância de muita gente também. Então, comenta aí embaixo a creepypasta que mais te marcou ou te assustou naquela época. Quem sabe não rola até uma parte 2 sobre. Bom, eu sou o Jotazinho, esse foi o vídeo e até o próximo.